A agonia de Jesus foi como nenhuma outra. Ele está levando nossos pecados sobre si. Ele fala sobre seu suor sendo como sangue, e isso é uma condição chamada hematidrose, que basicamente significa suor sanguinolento. E é novamente causada por estresse extremo, né? Os capilares, que são os pequenos vasos sanguíneos que cercam a glândula sudorípara, na verdade começam a se romper. As células sanguíneas que estão nesses vasos entram na glândula sudorípara e assim, quando uma pessoa sua, as células sanguíneas saem junto. Então, o suor parece vermelho por causa do sangue misturado a ele. Quando eu estava na faculdade e fazia anatomia e fisiologia, meu professor realmente fez uma breve apresentação sobre esse tópico na época da Páscoa, e isso realmente me deu uma maior apreciação pelo que Jesus fez por mim, certo? O que ele fez por nós na cruz, e assim, após a pós-graduação, comecei a ensinar na faculdade e ensinei anatomia e fisiologia. E então, no primeiro ano em que ensinei, estava determinada a fazer uma apresentação sobre esse tópico por causa do impacto que teve em mim, certo? Eu queria passar isso para as futuras gerações. Então, tenho feito uma apresentação sobre isso há mais de 25 anos. E, embora eu ache que é uma das apresentações mais importantes que faço, é definitivamente a mais difícil que já tive que fazer. Mas espero que você saia do nosso tempo hoje com uma apreciação maior pelo que Cristo fez por você na cruz e perceba quão importante é a história que nos é apresentada em Gênesis para o próprio propósito da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vamos começar falando um pouco sobre a história da crucificação. Então, ela foi inventada pelos persas e foi uma forma principal de punição capital desde cerca do século 6 a.C. até cerca do século 4 depois de Cristo. Agora, ela foi aperfeiçoada pelos romanos e falaremos um pouco mais tarde sobre como eles a aperfeiçoaram. Era preferida porque era incrivelmente dolorosa, obviamente. Era uma morte lenta, era um horrível dissuasor para outras pessoas, e é por isso que os romanos a usaram bastante. Era usada para escravos, estrangeiros, revolucionários e criminosos. E, na verdade, temos uma palavra em nosso idioma português derivada da palavra crucificação, que é excruciante. Ok, então talvez você já tenha usado esse termo antes. Você diz, estou com uma dor excruciante. Geralmente não usamos esse termo levianamente, e não deveríamos. Significa grande agonia ou tormento. E assim, o latim significa fora de ou de, e cruciate é para cruz. Então você está literalmente dizendo de ou fora da cruz, ok, quando usamos esse termo. Temos nosso conhecimento da crucificação não apenas da Bíblia, mas também de historiadores romanos e judeus que, você sabe, escreveram informações sobre isso, obviamente de ver e nos ajudar a saber e entender tudo o que estava envolvido ali. Agora vamos começar não com a crucificação em si, mas com os eventos que levaram à crucificação, porque eles desempenham um papel no sofrimento de Jesus e são relevantes para o que vai acontecer com Jesus na cruz. Então, na verdade, vamos começar no jardim do Getsemane. Getsemane significa prensa de óleo, e é realmente interessante porque muitas vezes nas escrituras, o óleo é usado para simbolizar o Espírito do Senhor. Então, por exemplo, em 1 Samuel 16:13 diz: Então Samuel tomou o chifre de óleo e ungiu-o, referindo-se a Davi, na presença de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor veio sobre Davi com poder. Então pode ser simbólico do Espírito Santo. E poderíamos literalmente dizer que, em Getsemane, assim como significa prensa de óleo, que o Espírito de Deus foi esmagado ali no jardim. E então vamos ler como a Bíblia descreve o tempo de oração de Jesus no jardim. Diz que, estando em agonia, ele orou mais intensamente. Então seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue caindo no chão. Então vamos olhar para duas partes disso, e a primeira é essa palavra agonia. E assim, a palavra grega é agonia, e essa é, na verdade, a única utilização dessa palavra grega específica em todo o Novo Testamento, o que eu acho significativo. Porque o que Jesus estava passando era verdadeiramente único, certo? Verdadeiramente significativo. E significa luta violenta ou severas lutas mentais e emocionais. A agonia de Jesus foi, como nenhuma outra verdade, ele está levando nossos pecados sobre si. Ele está se tornando pecado por nós e levando aquele castigo de Deus, aquela ira de Deus
pelo pecado sobre si, mesmo sendo ele mesmo sem pecado. Ele é o Filho de Deus sem pecado. E como resultado daquela luta mental e espiritual, há um resultado físico, porque enquanto ele é totalmente Deus, ele também é totalmente homem. 100% homem, 100% Deus. E assim, há um resultado físico, e isso é algo que também é falado naquela passagem, fala sobre seu suor sendo como sangue. E isso é uma condição chamada hematidrose, que basicamente significa suor sanguinolento. É um raro distúrbio de sangramento. Jesus não é o único a ter sofrido com isso. Outras pessoas também sofreram. E é novamente causada por estresse extremo. E novamente, obviamente, o que Jesus está passando é único de algumas maneiras. E assim, por razões que não entendemos completamente, com essa condição, os capilares, que são os pequenos vasos sanguíneos que cercam a glândula sudorípara, na verdade, começam a se romper. E assim, as células sanguíneas que estão nesses vasos entram na glândula sudorípara. E assim, quando uma pessoa sua, as células sanguíneas saem junto. Então, o suor parece vermelho por causa do sangue que está misturado a ele, basicamente. Agora, obviamente, uma pessoa não vai sangrar até a morte dessa forma, mas sua pele pode se tornar muito sensível e frágil, como resultado disso. Então, se olharmos para uma seção transversal da pele, que é o que você vê aqui no slide, esta é a glândula sudorípara que acabei de circular ali, e há vasos sanguíneos ao redor dela. Então, você não pode realmente ver isso na imagem ali, mas haveria capilares ou pequenos vasos sanguíneos ao redor dela. E assim eles se rompem, vazam, o sangue entra na glândula sudorípara. E então, quando uma pessoa sua, aquele suor e sangue sobem juntos para a pele. E assim parece que estão sangrando basicamente pela pele. Vamos agora para os julgamentos judaicos. Jesus é preso no Getsêmani após a meia-noite, e ele é levado ao templo. Ele é questionado pelos líderes religiosos de sua época, e ele é considerado culpado de blasfêmia e condenado à morte. Agora, há muitos aspectos ilegais no julgamento de Jesus, e eu sempre digo que não sou advogada, então não vamos falar sobre todos eles. Mas tanto pelos padrões judaicos quanto romanos, havia muitas coisas como ter julgamentos à noite, por exemplo, muitas coisas que estavam realmente erradas. Erradas com eles, mas novamente, isso apenas mostra como eles queriam se livrar de Jesus, basicamente. Agora, é interessante porque nesses julgamentos ele é considerado culpado de blasfêmia, certo? Ele está afirmando ser Deus, o que é verdade, ele é Deus, não é? Mas eles não acreditam nisso, não querem acreditar nisso e então acusam-no de blasfêmia. E mantenha isso em mente porque vai ser diferente da acusação que veremos no julgamento romano. Então, qual é a condição física e mental de Jesus até este ponto? E eu acho que é importante porque há muitas coisas em torno disso. Não é apenas o que talvez ele esteja passando, mas até mesmo algumas coisas ao redor do que ele está passando. Então Pedro o negou 3 vezes, certo? Um dos seus mais próximos, o apóstolo, o negou 3 vezes e todos os discípulos o abandonaram. Agora, eu não tenho todas as passagens ou referências das escrituras aqui na tela, porque ficaria meio confuso e louco, mas isso é o que as escrituras nos dizem. Ele está passando pela coisa mais difícil que basicamente qualquer ser humano já passou, e todos os seus amigos próximos o abandonaram. Quero dizer, pense em momentos da sua vida quando você passou por provações e dificuldades. Você, seus amigos são importantes, não são? Sua família é importante para ajudar a encorajá-lo e apoiá-lo. No entanto, todos o abandonaram. Sabemos que os guardas o vendaram, eles zombaram dele, cuspiram nele. Ele foi golpeado pelos guardas com seus punhos. E novamente você pode encontrar tudo isso nas escrituras. E, novamente, a condição espiritual. Ele está tomando os pecados, certo? Tomando o pecado sobre si mesmo. Ele está se tornando pecado e assumindo a ira de Deus em relação a esse pecado. Então, a seguir são os julgamentos romanos, porque os judeus estão sob domínio romano na época, e então eles têm que obter permissão para a execução dos romanos. E ele aparece diante de Pilatos, o governador romano. Agora, nos julgamentos romanos, eles não o acusam de blasfêmia. Em vez disso, eles o acusam de ser um rei autoproclamado. Agora, por que não acusá-lo de blasfêmia? Porque os romanos tinham muitos deuses, certo? Eles não se importavam com o que era mais um deus para eles. Eles não se importavam com isso, mas se importariam com alguém reivindicando ser rei, não é? Eles não queriam que alguém usurpasse o governo aqui na Terra, e isso seria um problema para eles, e é por isso que ele foi acusado de forma diferente nos julgamentos romanos. Então Pilatos não conseguiu encontrar nada de errado e honestamente Pilatos provavelmente não queria ter nada a ver com isso.
Sabemos por historiadores da época que ele não era bem visto pelo povo judeu. Eles não se davam bem, e então ele não queria lidar com essa situação. Ele não consegue encontrar nada de errado com ele, então provavelmente tenho certeza de que ele está pensando: eu não quero executar essa pessoa, mas ao mesmo tempo, você sabe, eu não estou em boa relação com o povo judeu. Então ele vai passar a responsabilidade para outra pessoa. Ele vai mandá-lo para Herodes. Então ele está diante de Herodes, que é o tetrarca da Galileia e Pérea. Agora Herodes também não conseguiu encontrar nada de errado com Jesus. Ele basicamente queria um show, certo? Ele queria que Jesus realizasse milagres, fizesse coisas que ele tinha ouvido falar. Então Herodes e os soldados zombaram de Jesus e vestiram Jesus com mantos. Então essa é a primeira vez que vemos isso. Agora eles também não querem lidar com ele. Eles não conseguem encontrar nada de errado, então o enviam de volta para Pilatos. Então ele aparece diante de Pilatos uma segunda vez. Pilatos ainda não conseguiu encontrar nada de errado, e sua esposa veio até ele e disse que teve um sonho e que ele não deveria ter nada a ver com isso. Então ele está recebendo novamente muitos sinais de que não quer lidar com essa situação. Agora, eu não sei o que está passando pela cabeça de Pilatos naquele momento, mas posso meio que pensar sobre o que eu estaria pensando. Como eu lidaria com essa situação? E então ele diz: vou dar a vocês uma escolha entre Barrabás, um assassino conhecido, e Jesus. Quem vocês querem que seja libertado? Porque era costume liberar alguém naquela época. E então, se fosse eu, estaria pensando: ok, eles vão escolher Jesus para ser libertado porque Barrabás é um assassino conhecido, certo? E então esse cara não fez nada de errado. Então é assim que vou sair dessa. Mas eles não fizeram isso. Então eles queriam que Barrabás fosse libertado. E então ele faz isso porque, novamente, ele não quer lidar com essa situação. Agora ele está realmente entre a cruz e a espada, e então ele decide entregar Jesus para a crucificação. Agora, isso não o absolve, verdade? Ele é muito culpado por fazer isso. Ele não precisava fazer isso, mas escolheu fazer isso, e ele realmente lava as mãos. Essa é uma cena muito famosa ali no julgamento. Agora, isso não tem nada a ver com a tradição romana, tem a ver com a tradição judaica. Porque no Antigo Testamento, se líderes religiosos ou líderes da época não conseguiam encontrar alguém culpado de um crime ou assassinato, eles lavavam as mãos, basicamente dizendo isso. O sangue não está sobre nós. Tentamos o nosso melhor para, você sabe, resolver essa situação. Não conseguimos. E então não somos culpados disso. Então é meio que isso que ele está fazendo, ele está basicamente dizendo ao povo judeu: eu não sou culpado disso. Embora ele seja, mas eu não sou culpado disso. Isso é tudo com vocês, basicamente é o que ele está dizendo ali. Então, qual é a condição física e mental de Jesus neste ponto? Então, obviamente, ele está sentindo os efeitos da hematidrose. Então, a pele está muito sensível e frágil. Ele foi abandonado e negado por todos os seus amigos próximos, até mesmo ao ponto de negarem que o conheciam. Quero dizer, isso é bastante severo com Pedro ali. Ele foi fisicamente espancado e zombado. Ele foi privado de sono porque tudo isso ocorreu à noite. Ele caminhou aproximadamente 4 quilômetros, então se você fizer toda a geografia, por assim dizer, de onde ele foi e o que ele fez, e ao nosso conhecimento ele não teve comida ou água. Sua condição espiritual, novamente, temos que lembrar que enquanto ele é totalmente Deus, ele é totalmente homem, e então ele está lidando com todas essas coisas que aconteceram com ele, bem como lidando com isso de um ponto de vista mental, um ponto de vista emocional e um ponto de vista espiritual. Então, a próxima coisa que vamos falar é sobre a flagelação ou açoite. Então, antes de podermos chegar novamente à crucificação, isso era uma preliminar legal para toda execução romana, com poucas exceções. E se você já assistiu ao filme A Paixão de Cristo, é um filme muito, muito difícil de assistir. No entanto, faz um bom trabalho em mostrar o que estava acontecendo com a flagelação, bem como a crucificação. Não é perfeito, mas faz um trabalho muito bom nisso. E essa cena em particular, onde Jesus é açoitado ou flagelado, é absolutamente horrível de assistir, mas é muito, muito realista quanto aos tipos de coisas que aconteciam com a flagelação. E você sabe, toda vez que eu assisto isso, eu só penso, ele não precisava fazer isso, certo? Jesus é Deus. Ele poderia ter derrubado as pessoas que estavam fazendo isso com ele se ele tivesse escolhido. Ele poderia ter feito isso. Ele é o Deus do universo. Ele está acima de todas essas coisas. Ele poderia ter eliminado todos, mas não fez. Ele não fez por causa de seu grande amor por nós,
E eu acho que isso nos mostra cada vez mais quando pensamos no que ele passou. Primeiro de tudo, quão horrível é o pecado e como, você sabe, Deus é santo e sua punição para esse pecado, mas como nós não temos que pagar esse preço, Jesus pagou. E isso é o que é incrível sobre isso, né? Por causa de seu grande amor. Então, o instrumento que foi usado nisso foi há várias possibilidades diferentes. E no filme eles realmente mostram várias diferentes, mas a que eles usam mais, e a que vou falar aqui, é um chicote curto que tem várias tiras de couro simples ou trançadas que meio que saem dele. E eu vou mostrar uma imagem aqui em 1 minuto que tem pequenas bolas de ferro e ou pedaços afiados de metal ou osso que são amarrados em intervalos ao longo dessas tiras longas que saem dele. E então o procedimento é que o indivíduo é despido, então se ele estivesse com uma túnica, ela era retirada nesse ponto, suas mãos teriam sido amarradas a um poste. Eles açoitariam as costas, as nádegas e as pernas. Então, basicamente, apenas a parte de trás. Agora, no filme, e em muitas representações dramáticas dessa cena em particular, eles viram Jesus e chicoteiam a parte da frente, ou a pessoa que está interpretando Jesus. Provavelmente isso não aconteceu. E a razão para isso é porque há a possibilidade de abrir órgãos internos dessa forma, certo? Batendo na pessoa. E porque você tem muitos órgãos abdominais e coisas expostas, e então seria muito difícil bater na pessoa na frente e não tê-la morrendo antes de chegar à cruz. E eles não querem que a pessoa morra até chegar à cruz. Então, eles provavelmente vão fazer, porque há muito músculo e gordura nas costas, na parte de trás, por assim dizer. Então é lá que eles vão principalmente fazer isso. 2 soldados ou um que alternava de posição, não havia limite. Tecnicamente, a lei judaica dizia 39, mas há muitos outros aspectos ilegais dos julgamentos de Jesus, então não há razão para pensar que eles seguiram a lei nesse caso. Mas tecnicamente teria sido 39, então você pode ver isso nesta imagem aqui. Agora, devo mencionar que as imagens que vou mostrar foram tiradas de um artigo que foi publicado no Journal of the American Medical Association em 1986. Está disponível gratuitamente online. Provavelmente você nunca poderia publicar tal artigo hoje, infelizmente. Eles conseguiram acessar muitas fontes de primeira mão, e o que você pode ver aqui, então você pode ver este chicote de couro, basicamente, e nele estão amarradas essas bolas de ferro e esses pequenos pedaços afiados de metal e osso, e então eles vão usar isso. Aqui mostra 2 pessoas que então novamente açoitarão as costas, as nádegas e as pernas. Agora, quais são os resultados disso? E parte disso novamente depende de quanto tempo ele foi, você sabe, açoitado. Mas basicamente o indivíduo acaba com uma massa sangrenta de osso e músculo. Então, poderia, se fosse severo e fosse feito muito, o indivíduo poderia começar a entrar em choque pela perda de sangue disso. Quero dizer, você está falando de contusões profundas, lacerações profundas que a pele está literalmente em tiras, basicamente, depois disso. As pequenas bolas de ferro de que falei, o propósito delas é tipo, você sabe como quando você bate na carne para afiná-la e amaciá-la? É essencialmente o que eles estão fazendo. Então eles estão literalmente afinando a pele para que o metal ou o osso possam rasgá-la. Então é horrível, certo? Mas isso é o que eles estão fazendo. E isso enfraqueceria a vítima, e dependendo de quão severamente a pessoa foi açoitada, determinaria quanto tempo ela realmente passaria na cruz. Agora, é realmente interessante porque quando falamos sobre a flagelação de Jesus, geralmente falamos sobre ser muito severa, e eu concordo que foi, mas a própria Escritura, pelo menos nos evangelhos, não nos dá uma indicação de severidade. Então, realmente não há sentido de severidade. No entanto, acho que há muitas outras indicações nas Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, de que foi severo. E uma delas é 1 Pedro 2,24, e fala sobre, diz, por cujas feridas, certo? Que ele mesmo carregou nossos pecados em seu próprio corpo. Em uma árvore, por cujas feridas você é curado. Agora vamos olhar para essa palavra feridas. Então a palavra grega é molops. Molops. E esse é o único uso de molops em todo o Novo Testamento e significa uma contusão, ou um vergão, ou um poço, ou ferida que goteja com sangue. Agora é interessante porque mesmo que tenha um S no final, em grego não é plural, é singular.
Então você está literalmente dizendo por cuja ferida você é curado. E então é possível que as costas de Jesus fossem uma ferida tão severa que não parecia feridas individuais, parecia uma ferida maciça. Então é por isso que o singular é usado ali. Essa é uma possibilidade para isso. Então pode indicar a seriedade da flagelação de Jesus e vamos falar um pouco mais sobre, novamente, porque acho que há muitas indicações nas escrituras de que foi bem ruim. Agora ele passou por zombarias e espancamentos adicionais. Isso não foi tudo. Então, antes mesmo de ele chegar à cruz, sabemos que colocaram nele um manto escarlate e uma coroa de espinhos. E a planta que provavelmente foi usada para os espinhos foi a árvore lote, que é a Ziziphus spina Christi, é o que eles acham que foi usado. Esses espinhos têm cerca de 1 polegada de comprimento, então são longos. Aqui na América, falamos sobre. Se você já viu a árvore de acácia de mel, nós temos essas em nossa propriedade e elas são enormes. Você não quer se deparar com uma porque você será severamente perfurado como resultado disso. Elas são enormes e são muito dolorosas. E então pode ter sido ainda mais como um capacete em vez de uma coroa, porque é difícil de trabalhar, obviamente, e tecer em algo que seria uma coroa. Então foi muito, muito doloroso, e esse é o dispositivo que eles vão usar para colocar na cabeça dele. E então, não só colocaram na cabeça dele, mas também o golpearam depois de colocar, então isso vai penetrar. E o couro cabeludo é muito vascular, então haverá muito sangramento associado a isso. Se você já teve um corte na testa, provavelmente sabe disso. Há muitos nervos superficiais ali, então seria muito, muito doloroso fazer isso. Sabemos que ele foi zombado, cuspiram nele, até arrancaram sua barba. Agora, é realmente interessante porque como sabemos que sua barba foi arrancada? Porque isso na verdade não está nos evangelhos, está no livro de Isaías. Diz: "Dei minhas costas aos que me feriram e minhas faces aos que arrancaram a barba. Não escondi meu rosto da vergonha e das cusparadas." Eu sempre digo que poderia dar uma palestra sobre a crucificação apenas com o Antigo Testamento, porque há tantas passagens falando sobre isso, não só em Isaías, mas no Salmo messiânico de Davi, o Salmo 22, que dão muitas indicações do que Jesus passou durante a flagelação e a crucificação. O que também é interessante, eu tenho outra ajuda, é saber que esta é verdadeiramente a palavra de Deus, certo? Isaías e Davi nunca tinham visto uma crucificação. Isso não era uma forma de punição capital naquela época, isso é centenas de anos antes de ser. E ainda assim eles estão descrevendo em detalhes. Então é assim que sabemos que estas são palavras de Jesus. Estas são palavras de Deus, certo? Estas não são palavras inventadas por Isaías ou Davi. Estas são verdadeiramente palavras que estão sendo dadas a eles para escrever sobre algo que iria acontecer no futuro. Sabemos que em algum momento, porque ele teve que ser despido antes da crucificação, então tiraram o manto. Agora você pode imaginar se suas costas estão realmente tão ruins quanto as escrituras parecem indicar, certo? Está extremamente ferido e eles colocaram um manto nele e então vão tirá-lo. Eles não vão tirá-lo gentilmente, não é? Provavelmente vão arrancá-lo e isso vai reabrir essas feridas. E só de imaginar como isso teria sido doloroso. Também sabemos, novamente, esta é outra indicação, de que a flagelação foi muito severa, porque em Isaías lemos que ele foi tão severamente espancado que não parecia um ser humano. Eu, literalmente, não sei como você bate em alguém a ponto de não parecer mais humano, mas é o que as escrituras dizem. Diz que sua aparência estava tão desfigurada além da semelhança humana. Então, essa flagelação e colocar a coroa nele e todas aquelas coisas que estavam fazendo foi ruim demais. Foi muito, muito severo. O que eles fizeram, o que de certa forma faz sentido, porque o que Jesus está fazendo, ele está pagando o preço pelo nosso pecado. E isso deve nos ajudar a perceber a gravidade do pecado, como Deus vê o pecado. Que ele é um Deus santo e não pode estar na presença do pecado, mas que Jesus, o próprio Deus, vai tomar isso por nós, para que não tenhamos que passar por isso. Então, qual é a condição física de Jesus neste ponto após a flagelação, após a coroa de espinhos? Provavelmente está bem ruim. Ele está em um estado de pré-choque ou choque, é o que chamamos de choque hipovolêmico. É porque ele perdeu tanto volume ou sangue que está entrando em choque. E os sintomas disso, obviamente, sangramento mais frio, pegajoso, suado. Então, quando seu corpo entra em choque, tende a direcionar todo o sangue para os órgãos internos. O coração, o cérebro, esses têm que se manter vivos.
Você não precisa de braços e pernas para estar vivo, mas precisa do seu coração e do seu cérebro. E é por isso que o indivíduo ele começa a se sentir assim, porque o corpo está tentando lidar com essa condição. Agora vamos para a própria crucificação e começar falando sobre a cruz. Então a cruz é composta por duas partes, o stipes, que é o poste vertical, e o patíbulo, que é a barra horizontal. Provavelmente tinha forma de T, porque era comumente usado na época de Jesus, o que significa que era um T maiúsculo, não um T minúsculo como normalmente pensamos. De qualquer forma, ambos eram usados, então não é particularmente relevante, mas era o que era usado muito naquela época. Jesus teria carregado apenas o patíbulo, que é a parte horizontal da cruz. Provavelmente pesava entre 34 e 56 quilos, então é pesado. Em toda a apresentação dramática que já vi da crucificação, Jesus sempre carrega a cruz inteira. O que eu entendo, ok, porque novamente, estamos tentando ter um efeito dramático aqui, mas não é a realidade. O stipes já estava no local da crucificação, ou já no chão, ou possivelmente no chão, depende, mas ele teria carregado apenas a barra transversal. E então o patíbulo, o indivíduo seria montado no patíbulo a barra transversal, e então isso seria montado no próprio stipes. Agora, uma das maneiras que os romanos aperfeiçoaram a crucificação é que eles adicionaram um sedile ou um sedulum, que é basicamente um bloco de madeira, como uma cunha de madeira, que vou mostrar em 1 minuto, que era posicionado abaixo das nádegas ou dos pés. Na verdade, ajuda a prolongar a crucificação, e vamos falar mais em alguns minutos sobre por que isso acontece. Então aqui está outra imagem do artigo da JAMA, que novamente mostra claramente que ele está carregando o patíbulo, a barra transversal, e então você pode ver o sedile aqui. Este é o bloco de madeira que está abaixo das nádegas ou dos pés, o que prolongará a crucificação. E então você pode ver provavelmente este tipo de cruz, você pode ver o titulus, que é a acusação contra a vítima, por assim dizer, que seria pendurada então acima da pessoa que está sendo crucificada. Então sabemos que Jesus carregou o patíbulo por algum tempo, mas novamente uma indicação de quão severamente ele foi flagelado, ele estava tão fraco que não podia mais carregá-lo. E então Simão de Cirene foi forçado a carregá-lo. Em um ponto, ao longo do caminho de onde ele foi açoitado até onde ele vai ser crucificado, ele é oferecido algo chamado fel, que é vinho misturado com mirra. Ele realmente provou e recusou, o que acho muito interessante porque fel é um analgésico, né, o que significa que tira a dor. Nada poderia fazer isso. Ele teve que sofrer todo o peso, certo? Todo o peso do nosso pecado, toda a punição por esse pecado. Nada poderia aliviar isso, não é? Apenas a morte. Essa é a única coisa que vai poder fazer isso. Então, a primeira parte disso é que eles vão pregar as mãos de Jesus no patíbulo. E você sabe, muitas vezes ouvimos que usaram pregos, e quando pensamos em pregos, não estamos pensando no que foi realmente usado para a sua crucificação. Eram estacas, como estacas de ferro que provavelmente têm de 5 a 7 polegadas de comprimento e são grossas. Não são finas como normalmente pensamos em pregos. Agora teria passado pelas palmas das mãos ou pelos pulsos e há debate sobre isso. Não sabemos por que a palavra grega inclui tudo isso, as mãos e os pulsos, mesmo que tenhamos duas palavras separadas. Nosso anatomista aqui, Dr. David Minton, que agora está com o Senhor, tivemos discussões sobre isso. E ele é um anatomista, ensinou em escola de medicina por muitos anos, e ele disse que a palma poderia suportar o peso do corpo. Algumas pessoas dizem que tinha que ser o pulso, porque o peso do corpo seria demais. Mas ele disse que não, há muitos tecidos conectivos ali e poderia suportar o peso. Então, de qualquer forma, através da palma ou do pulso, e de qualquer forma, há um nervo principal que sobe pelo meio do braço, chamado nervo mediano, e ele passa pelo pulso e entra na mão. De qualquer forma, isso vai ser afetado, seja pela palma ou pelo pulso, e isso vai causar algo que chamamos de causalgia, que são literalmente choques radiantes de dor assim que esse nervo é danificado. Então vai ser extremamente doloroso quando eles cravarem essa estaca. De qualquer forma, seja pela palma ou pelo pulso, tinha que ser entre os ossos porque nenhum poderia ser quebrado. E as pessoas ficam tipo, por que isso é assim? Porque ele é o sacrifício final da Páscoa. E sabemos, de acordo com o Antigo Testamento, que nenhum osso poderia ser quebrado no sacrifício da Páscoa. Então isso é o mesmo para Jesus, porque ele é o sacrifício final da Páscoa por nós.
Então, no artigo da JAMA, eles realmente mostram passando pelo pulso, mas como eu disse, poderia ser qualquer um. E você pode ver isso aqui, e aquela linha meio que onde o prego ou a estaca está perfurando, esse é o nervo mediano, e vai causar muita dor como resultado disso. E você pode ver novamente, ter uma ideia do prego aqui. Novamente, não estamos falando de um prego como pensamos em um prego. Isto é uma estaca e vai ser extremamente doloroso. Agora, algo que precisamos falar aqui, os braços não estão esticados assim quando uma pessoa está na cruz. Eles realmente têm folga, têm flexão, e isso é importante para a crucificação, e vamos falar novamente sobre o porquê em um pouco quando falarmos sobre como as pessoas basicamente morriam na cruz. De qualquer forma, uma vez que o indivíduo é levantado no estipe, o peso do corpo nos ombros e cotovelos vai deslocá-los. Então vai ser puxado para fora. E novamente, se você já deslocou algo, sabe que isso é muito, muito doloroso. Então vai alongar os braços como resultado disso. E o Salmo 22 realmente diz: estou derramado como água e todos os meus ossos estão fora do lugar. O que pode ser indicativo disso, do que está acontecendo enquanto um indivíduo está pendurado na cruz. Agora suas mãos são pregadas primeiro e depois seus pés. E novamente há algum debate, então o artigo que vou mostrar a imagem tem um pé em cima do outro, que é o que comumente vemos com um prego no meio. No entanto, a evidência arqueológica que temos da crucificação, que é muito tratando pelo menos dos pés, os pés estão em cada lado dos stipes e o prego está através do tornozelo. De qualquer forma, novamente, eles têm que pregar, vão pregá-los na cruz. Há novamente nervos principais ali, o nervo peroneal profundo, né, o nervo peroneal lateral, causando aquela causalgia, então choques radiantes de dor por toda a perna e os pés. E novamente o indivíduo não vai estar, suas pernas não vão estar retas. Assim como os braços têm folga e movimento, as pernas também. Então as pernas haverá uma flexão nas pernas basicamente para que o indivíduo possa se mover enquanto está na cruz. Tinha que ser entre os ossos. Novamente, seja no tornozelo ou nos pés, é provavelmente um pouco mais fácil pensar em não quebrar os ossos quando você passa pelos pés e pelas palmas, porque é mais fácil evitar os ossos ali. Mas de qualquer forma, sabemos que nenhum osso foi quebrado. Então, novamente, agora este artigo basicamente mostrou como sendo através de um pé em cima do outro e através do meio dos pés, que é o que você vê ali. Mas, novamente, evidências arqueológicas parecem indicar que teria sido em cada lado dos stipes com os pés pregados ao redor. Ok, então alguns outros aspectos da crucificação, eles pendurariam títulos acima da vítima para, novamente, dar a acusação contra ele. Eles zombariam e ridicularizariam a vítima. Insetos, pássaros e animais tenderiam a se enterrar nas feridas e bicar e devorar o corpo, o que é novamente realmente nojento de se pensar, mas é o que aconteceria. Acho que tendemos a ter essa ideia de que a cruz, a pessoa pendurada na cruz, está bem alta do chão. Isso simplesmente não é realidade. Eles teriam estado muito perto do chão. Na verdade, não há razão para pendurá-los alto, por assim dizer, então teria sido perto do chão. Então isso é uma realidade. Algumas pessoas sobreviveram por dias na cruz. Então isso é apenas o que teria acontecido. Sabemos novamente pelas escrituras que os captores de Jesus estavam lá. Também a linguagem usada nas escrituras pode ser indicativa de atividade demoníaca enquanto Jesus sofria na cruz e, em última análise, sendo abandonado por Deus Pai. E então lemos isso no Salmo 22, diz: muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Eles abrem a boca contra mim como um leão furioso e rugidor. Então temos essa imagem animal e vemos isso em 1 Pedro 5,8, diz: seu inimigo, o diabo, anda ao redor como um leão rugindo procurando alguém para devorar. Então temos isso. Então pode ser indicativo dos captores, seus captores e das pessoas que estavam fazendo isso com ele. Também pode ser indicativo de atividade demoníaca, pois cães me cercaram, a congregação dos ímpios me cercou, eles perfuraram minhas mãos e meus pés. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos bois selvagens. E então, novamente, indicando o que está acontecendo ao redor de Jesus enquanto ele está pendurado na cruz. E então, finalmente, Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste? E então, o abandono final do Pai pelo Filho, e não entendemos isso completamente, verdade? Porque Deus é Deus, são 3 pessoas em um. É a Trindade, é o Filho, o Espírito e o Pai.
Mas isso é, novamente, este é o castigo final pelo pecado, a ira final de Deus sobre Jesus por nós, por causa de seu grande amor por nós. Então, o que realmente leva à morte na cruz? Como as pessoas geralmente morrem de crucificação? E é, na verdade, por asfixia ou sufocamento, o que pode parecer muito estranho. Tipo, como você morreria sufocado? Como você sufocaria até a morte na cruz? Bem, vamos falar sobre o que aconteceu. Então, quando você respira, quando você inspira, é um processo ativo. Então, seus pulmões se expandem, sua cavidade torácica sobe e se expande. São músculos ativos e tecidos e coisas se movendo nessa parte. Mas quando você expira, é passivo. Tudo meio que volta ao normal. Então, o tecido pulmonar é um pouco elástico, ele volta ao normal. Seus músculos relaxam e o ar é expelido como resultado disso. Quando um indivíduo está pendurado na cruz, ele não consegue expirar. Eles não têm esse retorno, basicamente. Então, todos os músculos e tudo por aqui estão puxados muito, muito apertados por causa do peso do corpo na cruz. E então está tudo tenso e puxado, então não pode voltar ao normal para permitir que o ar saia. E então os músculos respiratórios estão fixos, basicamente, em um estado de inalação. Então você não pode expirar passivamente. Agora, obviamente, um indivíduo morreria muito rapidamente se não pudesse expirar. É por isso que os braços não estão apertados. É por isso que as pernas não estão retas para cima e para baixo. Há uma folga. A ideia toda com isso, infelizmente, é para que o indivíduo possa se mover e assim possa expirar. Então, para expirar em uma cruz, a pessoa tem que ir de uma posição mais agachada para uma posição mais ereta para tirar o peso daqui, para que o ar possa sair. Então, é difícil imaginar mover-se para poder respirar na cruz. E é aqui que aquele cedilho ou aquele bloco de madeira, seja abaixo das nádegas ou abaixo dos pés, a ideia é que ele te dá um lugar de descanso, basicamente, entre as respirações, para que você possa descansar um pouco e empurrar a partir dele, como descansar um pouco sentado e empurrar, ou seus pés podem empurrar e te colocar em uma posição mais ereta. Novamente, é assim que eles prolongaram a crucificação. É assim que eles aperfeiçoaram. Os romanos aperfeiçoaram a crucificação porque queriam que fosse extremamente dolorosa e uma morte prolongada. E então Jesus vai para mais uma posição de T mais ereta. Então isso permitiria inspirar nesse estado, e isso é para expirar. Agora, novamente, não podemos imaginar o quão extremamente doloroso seria fazer isso. Mover-se na cruz. Então ele vai ter que flexionar os cotovelos e girar o pulso em torno dos pregos ou das palmas, qualquer um dos dois. E isso vai continuar a danificar aquele nervo que passa por ali, o nervo mediano. Vai ser uma dor severa. Tenho certeza de que a cruz não foi lixada. É uma madeira muito áspera. Suas costas são apenas uma enorme ferida, e ele tem que se mover para cima e para baixo. Novamente, é difícil imaginar quão doloroso isso seria. Isso não é um movimento fluido. Ele vai sentir uma dor severa ao cair novamente. Não vai ser algo que ele faça lentamente, provavelmente. Tem sido muito difícil mesmo até chegar a este ponto, depois de tudo que ele passou. Então, quando um indivíduo está em uma cruz, sua respiração se torna muito superficial e partes dos pulmões começam a colapsar. Muito do que chamamos de respiração diafragmática. Eles estão respirando principalmente com o diafragma, não realmente conseguindo encher os pulmões de ar. E então você começa a ter o que eu chamo de uma espécie de cascata de eventos do ponto de vista fisiológico. O que vai acontecer se um indivíduo não consegue respirar bem? Então os músculos começam a ter câimbras devido à falta de oxigênio. Seus músculos precisam de oxigênio para relaxar, e se não tem oxigênio, eles não relaxam. E você tem o que são chamadas de contrações tetânicas. Então são contrações prolongadas. Então, novamente, os músculos estão tendo câimbras, e também parte disso é devido à acidose respiratória. Então você começa a acumular dióxido de carbono no sangue, e então seu sangue se torna mais ácido. Suas células não gostam disso. Elas querem um certo pH, um certo teor de ácido, e está ficando muito ácido, então elas não funcionam direito. Se você já correu uma maratona ou se exercitou muito e sabe como os seus músculos ficam como gelatina, meio que é por causa disso. Isso é parte por causa do acúmulo de dióxido de carbono no seu sangue e da falta de oxigênio. Então, tudo isso você pode imaginar, tentar se mover, quando tudo isso está acontecendo, é muito, muito difícil. O corpo e o cérebro estão, o que está acontecendo? A frequência cardíaca precisa aumentar. A respiração precisa aumentar. Por que isso? Eu não estou recebendo oxigênio suficiente.
Eu não estou eliminando CO2 suficiente, não estou recebendo oxigênio suficiente. E então o corpo está enviando sinais para fazer isso, mas é muito difícil para o indivíduo fazer isso. O sangue de Jesus provavelmente estava muito viscoso ou muito espesso, e isso porque ele está desidratado. Pelo que sabemos, novamente, ele não recebeu comida ou água, então isso vai tornar o pouco sangue que ele tem muito espesso e difícil de mover. Ele diz na cruz: estou com sede. Ele recebe vinagre de vinho em um bastão, que não é um analgésico de forma alguma, mas ele recebe isso para beber. Novamente, o fato de que Jesus disse 7 frases na cruz, quando você sabe o quão difícil é respirar, é bastante incrível, não é mesmo? Essas eram coisas que eram muito importantes para dizer, obviamente ele queria fazer isso. Então, durante o choque, como eu disse antes, o sangue é desviado para o cérebro e o coração, e tudo mais começa a morrer porque, novamente, o cérebro e o coração precisam continuar funcionando. O coração começa a sofrer infartos do miocárdio, que é a morte das células do coração, o que pode levar o coração a sair do ritmo, arritmias cardíacas. Então, novamente, como eu disse, é apenas uma coisa levando a outra. É meio que um efeito dominó do que está acontecendo com o corpo e tentando lidar com esse estado muito terrível em que se encontra. Você tem aumento da produção de fluidos ao redor dos pulmões e ao redor do coração por causa de toda a fricção e coisas assim que estão acontecendo ao tentar aumentar a frequência do batimento cardíaco, a respiração dos pulmões. Você tem edema pulmonar, que é fluido nos pulmões. A pressão arterial ficou tão baixa que o fluido realmente é empurrado para o tecido pulmonar enquanto o sangue circula pelos pulmões. Então, os pulmões estão se enchendo de líquido. Então, novamente, vai ser muito difícil respirar e, eventualmente, isso pode levar a um ataque cardíaco ou ruptura cardíaca, ou pode, novamente, o indivíduo simplesmente não consegue mais ficar de pé e, assim, literalmente, sufoca até a morte porque não consegue ficar de pé e expirar. Agora, todas essas coisas são possíveis causas de uma morte física na cruz, mas eu vou dizer isso. Jesus é único nesse aspecto porque as Escrituras dizem que ele voluntariamente entregou sua vida, que ninguém pode tirá-la dele. E temos isso em Lucas e João que falam sobre isso, então ele entregou uma vez que o preço foi pago, está consumado. Está feito, ele entregou sua vida, mas todas essas coisas estavam definitivamente acontecendo em seu corpo naquele momento, porque, novamente, como eu disse, ele é 100% homem, não apenas 100% Deus. E então, todos esses foram provavelmente fatores contribuintes para a morte de seu corpo físico. Agora, a morte de Jesus foi realmente muito rápida. Foi cerca de 3 a 6 horas. Até Pilatos, dizem as Escrituras, ficou surpreso. Então, essa é outra indicação potencial de que sua flagelação foi muito severa. Agora, quando chegaram a Jesus, diz que não precisaram quebrar suas pernas. Agora, isso é bom, porque novamente tinha que se cumprir a profecia. Ele é o sacrifício da Páscoa, e nenhum osso poderia ser quebrado. Mas se quisessem tirar alguém da cruz, rapidamente quebrariam suas pernas. Porque eles não podem fazer o quê? Se as pernas estão quebradas, eles não podem ficar de pé. Eles não podem expirar. E assim sufocam. Então eles simplesmente quebrariam suas pernas para basicamente causar sua morte. Agora, alguns de vocês verá por aí, sabe, muito popular na internet. Jesus não morreu na cruz. Ele apenas desmaiou, isso é chamado de teoria do desmaio. E eu fico tipo, não, porque os romanos, eles sabem o que estão fazendo. Eles são perfeccionistas na crucificação. Eles não vão deixar ninguém descer daquela cruz a menos que saibam com certeza que a pessoa está morta. Como eu disse, eles iam quebrar suas pernas, mas ele já estava morto. Eles sabem disso. Mas só para ter certeza em dobro, o que eles fizeram? Eles enfiaram uma lança nele. E então essa lança, através de seu lado, perfuraria o coração e os pulmões. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Eles não são idiotas nisso. Eles aperfeiçoaram isso. E então eles enfiam aquela lança que perfura o coração e os pulmões. E temos uma indicação disso nas Escrituras porque fala sobre sangue e água saindo. E então a água seria o líquido que está ao redor do coração e dos pulmões. Porque, como eu disse, isso meio que se acumulou com tudo o que estava acontecendo em seu corpo e então sangue do coração. Agora, e se terminasse ali? Se Jesus morreu e foi isso, não houve ressurreição, não teríamos esperança de vida eterna? Porque se Jesus não pode derrotar a morte, então nós também não podemos. E não teríamos razão para servir a Deus porque ele estaria morto. E isso está claro em 1 Coríntios. Diz:
E se Cristo não ressuscitou, então nossa pregação é vazia e sua fé também é vazia. É uma fé vazia porque Jesus está morto, Deus morreu, isso seria um problema para nós. E então, embora isso não seja o fim da história em alguns aspectos, porque Jesus ressuscitou, obviamente é o fim da minha capacidade de analisar cientificamente a situação. Algumas pessoas chamam isso de minha apresentação de ressurreição, e eu sempre digo, isso seria meio rápido. Porque do ponto de vista científico, a ressurreição é um milagre. Eu não posso explicar isso cientificamente. Está além da ciência, mas mesmo que eu não possa entender a ressurreição de uma perspectiva científica, isso não me faz acreditar menos. Eu acredito 100% que Jesus ressuscitou. E por que eu acredito nisso? Porque eu li isso na palavra de Deus. Houve relatos de testemunhas oculares descritos na palavra de Deus sobre o que aconteceu, e isso nos é contado por Paulo. Ele diz que Jesus foi visto por Cefas, depois pelos 12. Ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez. Ele foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Então, ele esteve na terra por 40 dias após sua ressurreição, ajudando as pessoas a saberem o que havia acontecido. Ele morreu, esteve no túmulo por 3 dias, mas aleluia, ele não está mais morto. Ele ressuscitou. E então temos relatos, múltiplos relatos dele aparecendo aos apóstolos, e um dos mais conhecidos é o relato onde ele aparece a Tomé. E eu acho que Tomé recebe uma má reputação, para ser honesto. Nós chamamos, você sabe, temos o termo Tomé duvidoso porque todos os outros apóstolos o tinham visto. Ele simplesmente não estava lá quando isso aconteceu pela primeira vez. E então agora ele está lá. E então, o que Jesus diz a ele? Ele diz, coloque seu dedo aqui e olhe para minhas mãos e coloque sua mão aqui e coloque-a no meu lado, bem onde a lança passou. Não seja incrédulo, mas crente. Então Jesus ficou na terra após sua ressurreição para ajudar as pessoas a acreditarem e saberem que ele havia ressuscitado. Ele queria que as pessoas parassem de duvidar, ele queria que elas acreditassem. E quando eu leio isso, penso, você sabe, o slogan do Museu da Criação é prepare-se para acreditar. E você sabe, os cristãos não rejeitam a ressurreição. E se o fazem, então vou ter dificuldade em chamar alguém de cristão. Esta é uma doutrina central da fé cristã. Somos muito rápidos em defendê-la e acreditá-la porque sabemos o quão problemático isso é para o cristianismo, se não for verdade. Diz que nossa fé é vazia, é em vão, não funciona. Mas o que eu acho é que muitos cristãos não aceitam o relato de Gênesis sobre a criação. Eles não aceitam Gênesis como história. Eles não acreditam que Deus criou em 6 dias de 24 horas há cerca de 6.000 anos, e alguns são realmente rápidos em rejeitar isso. Mas precisamos perceber que isso também é muito problemático para o cristianismo e está relacionado, na verdade, ao propósito inteiro da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Veja, a razão pela qual Jesus precisava morrer na cruz começa em um jardim, certo? Outro jardim, o jardim do Éden. Porque Deus havia dito a Adão e Eva que, se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E porque, originalmente, na criação perfeita de Deus, não havia morte, nem sofrimento, nem doença. Mas se eles pecassem, era exatamente isso que aconteceria. E foi exatamente isso que aconteceu, porque eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é por isso que é tão importante entender Gênesis como história. É por isso que Jesus precisou morrer na cruz, porque todos nós viemos de Adão e Eva. Todos nós temos uma natureza pecaminosa, todos pecamos. Precisamos dessa redenção. E Deus nos amou tanto que enviou seu Filho para morrer por nós. Ele não precisava fazer isso. Ele não precisava, mas fez. Ele nos criou sabendo o que iria acontecer. Jesus não é o plano B. Esse sempre foi o plano, desde o início, para nos mostrar seu grande amor e sua grande misericórdia. Mas muitos cristãos novamente não aceitam essa história, Gênesis, como história verdadeira. Em vez disso, acreditam que Deus usou a evolução ao longo de milhões de anos. Mas o que muitas pessoas não percebem é que essa é a maneira como Deus criou. Se esse fosse seu plano de criação, então Deus vê a morte como algo muito bom, não é? Porque isso desvincula o pecado da morte. Então a morte não é mais o castigo pelo pecado, porque ela existia milhões de anos antes mesmo de Adão e Eva existirem para pecar. E essas ideias são completamente inconsistentes com toda a Bíblia, porque em toda a Escritura, pecado e morte estão ligados. A morte é o castigo pelo pecado. Deus nunca vê a morte como algo bom, muito menos como algo muito bom. E acreditar na evolução e em milhões de anos realmente mina a autoridade do que a palavra de Deus diz.
porque significa que parte dela realmente não é verdadeira no que diz. Gênesis, é claro, não é difícil que Deus criou em 6 dias de 24 horas, e podemos saber pelas genealogias e outros eventos que foi há cerca de 6.000 anos. Também sabemos pelas Escrituras que não havia morte e sofrimento antes do pecado. A criação de Deus era muito boa. Então, se alguém acredita que Deus usou a evolução em milhões de anos, isso realmente destrói o propósito da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Porque de que exatamente ele morreu para nos redimir se o castigo pelo pecado não é a morte? E você sabe quem realmente entende isso bem? O que é realmente interessante, quero que os cristãos entendam isso bem, mas sinto que os ateus realmente entendem isso bem. E o seguinte é uma citação de uma campanha de Natal de 2010 da American Atheist Organization. E isso é o que eles disseram. Agora lembre-se, essa é uma campanha de Natal. E isso é o que eles disseram. Sem Adão e Eva significa que não há necessidade de um Salvador. Também significa que a Bíblia não pode ser confiável como uma fonte de verdade literal inequívoca. É completamente não confiável porque tudo começa com um mito e se constrói sobre isso como base. Sem queda do homem significa que não há necessidade de expiação e não há necessidade de um redentor. Você sabe disso. Eles não falaram sobre o nascimento virginal. Ei, quero dizer, afinal é Natal. Eles não vão falar sobre Jesus. Eles vão falar sobre a razão pela qual você precisa de Jesus. E isso vem de Adão e Eva, isso vem daquela história apresentada a nós em Gênesis. Por que você acha que os ateus passam tanto tempo atacando o relato da criação em Gênesis? Você não os ouve falando sobre o nascimento virginal ou a ressurreição. Eles vão lidar com a base do porquê você precisa de Jesus em primeiro lugar. E eles sabem que se conseguirem derrubar essa base, então tudo o que está construído sobre ela cairá junto. Eles não precisarão se preocupar com essas outras coisas porque derrubaram essa base. Eles sabem que é fundamental para o evangelho e eles estão absolutamente certos. Eu concordaria com eles nisso. E é isso que me deixa, acho, tão frustrada quando leio isso, é o conhecimento de que a maioria dos cristãos não entende isso e está escolhendo negar. O que esses ateus dizem aqui, porque realmente só há duas escolhas. Ou são milhões de anos de morte, doença e sofrimento antes de Adão pecar, então a morte não é um castigo pelo pecado. Ou o castigo veio como resultado do pecado de Adão. Foi quando a morte e o sofrimento entraram neste mundo. Veio como resultado disso. E é por isso que é tão importante acreditar que Gênesis é uma história verdadeira, porque a morte é o castigo pelo pecado. A morte não é muito boa. A morte e o pecado estão ligados, e esse pecado nos separaria de Deus por toda a eternidade. Mas Jesus se tornou pecado por nós. Ele morreu e ressuscitou para que nossos pecados pudessem ser perdoados e pudéssemos viver eternamente com Ele. E essa promessa de um Salvador, o que é realmente legal sobre isso, foi feita na verdade a Adão e Eva no Jardim do Éden. Eles tinham acabado de cometer o primeiro pecado e toda a criação é amaldiçoada como resultado disso. O solo é amaldiçoado, os animais morrem, as pessoas morrem. Não é mais um mundo muito bom, mas Deus tinha um plano. E na verdade revelou isso primeiro a Adão e Eva em Gênesis 3:15. Então, quando Deus está amaldiçoando a serpente, que é Satanás, o que ele diz? E colocarei inimizade entre você e a mulher, e entre sua semente e a semente dela, com S maiúsculo, que é Jesus. Ele esmagará sua cabeça e você ferirá seu calcanhar. Então, Satanás definitivamente feriu o calcanhar de Jesus. Mas ferir o calcanhar não é, em última análise, o golpe mortal. Qual é o golpe mortal que Jesus vai dar a Satanás? Ele vai esmagar sua cabeça, que é exatamente o que ele fez quando ressuscitou dos mortos. Porque ele derrotou a morte, então nós também podemos derrotar a morte. E porque temos essa promessa em Gênesis 3:15, temos João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo o propósito da ressurreição, morte e ressurreição de Jesus Cristo é baseado naquele primeiro Adão. Se os primeiros 3 capítulos de Gênesis não apresentam história, se eles não são realmente verdadeiros, então você sabe o que isso significa? Significa que você não precisa do resto da Bíblia? Porque sobre o que é o resto da Bíblia? Jesus, certo? As profecias de sua vinda, sua vida e sua vinda novamente. Mas por que precisamos de todas essas coisas? Por causa da história que nos é apresentada em Gênesis. Agora, quando eu digo isso, as pessoas dizem, espere um minuto, você está dizendo que se você não acredita que Gênesis é história, você não pode ser cristão. Bem, eu sempre digo, Romanos 10:9,
diz que se você confessar com a sua boca e acreditar no seu coração que Deus o ressuscitou, referindo-se a Jesus dos mortos, e acreditar em uma terra jovem, 6 dias literais, você será salvo. Todos deveriam balançar a cabeça negativamente nessa, certo? Não, não diz isso. Apenas diz que você será salvo. Então, é tentador pensar, bem, então acreditar na narrativa de Gênesis sobre a criação e a queda e tudo o que aconteceu lá realmente não é tão importante porque não é necessário para a salvação. Mas precisamos entender algo. Existem problemas reais se tentarmos separar Gênesis e as doutrinas da queda, criação e a queda, a história de Adão e Eva, o que eles fizeram no jardim e a maldição resultante sobre o homem e o mundo todo da mensagem do Evangelho, porque removemos a própria fundação sobre a qual a mensagem do Evangelho se sustenta. E isso vai ser um problema. Por quê? Pois se pela ofensa de um só homem, referindo-se a Adão, e ele morreu, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundam para muitos. Isso vai nos tornar, se separarmos essas coisas, inconsistentes como cristãos, ineficazes em nosso testemunho e, acima de tudo, vai minar a autoridade das Escrituras. Porque as Escrituras são realmente verdadeiras em tudo o que dizem ou não são? Porque isso importa. Então, é importante que percebamos isso e que sustentemos a autoridade da veracidade da palavra de Deus, desde o primeiro versículo até o último. Esse tem que ser nosso pensamento em todas as áreas. E só então podemos demolir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levar cativo todo o pensamento e torná-lo obediente a Cristo. E eu quero ajudar você a ser capaz de fazer isso. Ele fez isso porque ama você e ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer passar a eternidade com você. E podemos receber esse presente gratuito. É realmente um presente gratuito se nos arrependermos de nossos pecados e acreditarmos no que ele fez por nós. E espero que você faça isso, se ainda não o fez, que você faça isso hoje. Porque não sabemos o que o futuro nos reserva e queremos estar prontos quando essas coisas acontecerem.